Davi, pois é, meu irmão, estava tudo certo. Aí íamos o nosso filho de Curitiba passar uma semana em Pissarra, mas ontem testei positivo a Covid, tivemos de cancelar. Deus vai dar vitória. Bom dia, irmã Madalena. Deus abençoe. Bom dia, meu amigo. Glória a Deus. Então, irmãos, capítulo 6 do livro de Daniel, no versículo 10, diz assim: Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas. Vamos lá, imagine. Ele ficou sabendo. Aí ele voltou para casa. Ele subiu para o andar de cima. Ele abriu a janela. Ele olhou, dava em direção a Jerusalém. É isso. E aí, ele abriu a janela e ele fez o quê? Ajoelhou-se e orou, dando graças a seu Deus. E ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Sabe, no mundo em que você quer viver bem, é que eu digo viver bem em relação à alimentação, em relação à sua vida saudável. Se alguém acorda 6 da manhã, você tem que acordar às 5, certo? E eu estou falando do mundo aqui físico, mundo natural. Não é isso? Mas quando eu olho para esse texto bíblico, e Daniel costumava fazer isso 3 vezes, deixa eu ver de novo aqui, 3 vezes por dia. Então significa que nos dias de hoje, o caos que está, nós temos que fazer mais 3 vezes, que dá um resultado de 6 vezes. Que nós temos que praticamente viver a devoção, ou nem sair de perto de Jesus, nem se distanciar, nem estar longe. Quanto mais próximo de Deus, nós conhecemos mais nosso Pai. É intimidade. Viver realmente a intimidade. Aí eu olho aqui, Daniel orava 3 vezes ao dia. Então eu tenho que orar 6. Então eu acordo, eu oro. Aí lá pelas 10 horas eu oro. Lá pelo meio-dia eu oro de novo. Lá pelas 4 horas eu oro de novo. Lá pela noite eu oro de novo. Lá pelas 10 horas de novo. Então tem que viver assim. Sabe? Tá aí, está muito coaching motivacional que dizem assim: você quer ter sucesso? Então tem aí algumas pessoas que são um exemplo de sucesso. Só que elas fazem isso e aquilo e acolá. Então você tem que fazer ao contrário. Hoje ele é dono de uma empresa, mas ele acordava cedo. Mas ele fazia isso, ele fazia aquilo, ele ia dormir tarde. Então, temos que fazer um pouco antes do que aquelas pessoas que a gente fazia. Então, se você olha a vida de Daniel como exemplo, e quer ter um sucesso na vida espiritual, passe a orar mais 3. Se ele orava 3 vezes ao dia, então vou orar 6. Acrescentar mais 3. Louvado seja Deus. Querido amigo, então, ele costumava fazer isso. E às vezes nós ficamos com a nossa mentalidade pensando assim: o único lugar onde podemos crescer espiritualmente é no meio dos cristãos. É estar todo domingo na igreja. Não. Esse texto bíblico nos mostra: quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. Foi para onde? Para casa. No andar de cima. Onde? No andar de cima. Havia um quarto com janela que dava para Jerusalém. Abriu a cortina. Que mais? O que diz a Bíblia? Ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. E ainda a Bíblia diz que ele costumava fazer isso 3 vezes ao dia. E muitos têm a mentalidade: não, olha, não estou dizendo aqui que não tem que ir na igreja, ter comunhão, não congregar, mas muitos acham que para ter uma vida espiritual de sucesso tem que estar no meio de cristãos, de crentes, daqueles crentes sapatinho de fogo que voam e viram pirueta. Não. Deus é bom. A nossa ideia é que um bom cristão, e aí vem aquelas pessoas, um bom cristão tem que matricular os filhos numa boa escola cristã.
Ai, Deus é bom, né? Deus dá cada mensagem.